meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Boa noite, queridas irmãs. Sejam todas bem-vindas a mais um culto de louvor e gratidão ao nosso Deus, comemorando, mais um aniversário da União Feminina da Igreja Batista Bíblica Monte de Sião. E o nosso tema esta noite será Mulheres que Amam a Deus. E para iniciar, eu estarei orando e logo após cantaremos nosso hino oficial, que é 459. Querido Deus, amado Pai, Senhor, neste momento te agradecemos por mais um dia. Te agradecemos, Pai amado, pela oportunidade de estar aqui louvando e agradecendo o teu santo nome, por mais uma existência dessa união feminina. Que o Senhor possa estar tomando a direção de toda a programação, que tudo que nós viemos cantar seja somente para honrar e glorificar o teu santo nome. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assim estaremos cantando o hino de número 459.
Amém. Assim estaremos fazendo a leitura em Provérbios 31, do 10 ao 20. Assim eu convido as irmãs para fazermos essa leitura e, aproveitando, as irmãs ficarão também em pé para fazermos esta leitura. Provérbios 31, do 10 ao 20. Boa noite, irmãs. Vamos fazer a leitura em Provérbios, capítulo 31, do 10 ao 20. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz o bem e não o mal todos os dias da sua vida. Busca a lã e o linho fino e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquira. Planta uma vinha, o fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e as suas mãos pegam na roupa. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Amém. Amém, queridas irmãs? Na oportunidade agora estaremos cantando mais um hino de louvor e gratidão ao nosso Deus, 402, e o coro, Uma Linda Canção.
pé para louvarmos ao nosso Deus. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção sobre aquele que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei. É amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção sobre aquele que minha vida mudou. É Jesus, o Senhor. É Jesus, o Senhor. Ele é Deus, Ele é Rei. É amor e verdade. Só nele encontrei essa paz que busquei. Só nele encontrei a felicidade. A felicidade. Amém. E nossos especiais desta noite teremos a oportunidade com a união feminina. Quero
Amém. E desta forma, convidaremos agora o grupo Serva de Deus. Amém. Que Deus esteja abençoando este grupo grandemente. Ouviremos agora mais um especial e neste momento o grupo Melodia Celeste está com a oportunidade. Amém.
Amém. Que Deus também continue abençoando grandemente cada um de vocês. Desta feita, a União Feminina está com a oportunidade, lembrando as irmãs, né, que nós não estamos aqui com um grupo completo, mas que Deus esteja abençoando, né, as irmãs que se encontram em casa, cultuando ao nosso Deus. E, neste momento, estaremos apresentando mais um louvor em gratidão ao nosso Deus. Amém. Neste momento estaremos orando e logo após, né, a nossa irmã Dalete estará trazendo a mensagem desta noite. Querido Deus, amado Pai, Senhor, neste momento te agradecemos pela primeira parte apresentada. Te pedimos, Pai amado, pela a tua palavra que agora aprenderemos com a tua serva, a irmã Dalete, que você esteja abençoando grandemente. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Neste momento, a nossa irmã Dalete está com a oportunidade. Queridas irmãs da Igreja Batista Bíblica Monte Sião, é uma alegria muito grande estar com as irmãs, mesmo que virtualmente. Agradeço de coração o convite que me foi feito e espero ser uma bênção, né? Nunca estive aí com vocês,
mas eu acredito que Deus possa usar essa palestra para a honra e glória do nome dele. Hoje eu quero compartilhar com as amadas 2 histórias de 2 mulheres de fé encontradas na palavra de Deus. Eu escolhi 2 mulheres, irmãs, que não têm os seus nomes, mencionados, encontrados na palavra de Deus. Se você tem uma Bíblia aí, abre por favor em 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7, tá? É a história de uma viúva pobre. É muito interessante pensar sobre essa viúva, justamente agora que eu me encontro na mesma situação que ela, como uma viúva. Foi muito interessante também, porque eu fiz esse estudo antes de perder o meu esposo. E como ele falou comigo naquele momento. E eu espero que falem, agora com as irmãs. Vamos então à leitura do nosso texto. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O marido dessa mulher, irmãs, havia morrido. E ele tinha lhe deixado muitas dívidas. Porém, imaginar que talvez ele não tenha sido um bom administrador, ou talvez tenha ficado doente e gasto, todas as suas economias com a doença. Os últimos recursos poderiam ter sido gastos, com os remédios, com os médicos. A Bíblia não diz nada a respeito. Aliás, é uma história bem curta, na palavra de Deus. A única informação sobre seu marido é que ele era servo do profeta Eliseu e que ele era temente a Deus. Outra observação que nós encontramos nesse texto é que ela tinha 2 filhos, para cuidar, e poderia até perdê-los pelos credores que vinham na porta, E a gente vê aqui que eles foram ameaçados, por esses credores. Mas, contudo, ela não se desesperou. Apesar da sua dor e aflição, ela vai e recorre ao homem de Deus. No versículo 1, diz que ela clamou a Eliseu. Eu imagino, irmãs, que ela possa ter até chorado diante do homem de Deus. Muitas vezes, nós nas nossas aflições, nas nossas tristezas e angústias, nós nem nos permitimos chorar. Mas há tempo que tem essa necessidade de chorar, Essa mulher, ela amava ao Senhor. E seu marido, pelo que consta aqui na palavra de Deus, ele também amava ao Senhor. E ela vai e ela recorre ao servo de Deus. E então ele pergunta, o que ela tem em casa. No primeiro momento, ela diz que não tem nada. A gente verifica, quer ver? No versículo que ela fala assim, declara-me, ele pergunta, que é o que tens em casa. E ela disse: sua serva não tem nada em casa. Mas aí ela lembra e fala:
senão uma botija de azeite. A situação, irmãs, dessa viúva era de total ruína, diriam alguns. Ela perdera seu esposo, tinha 2 filhos para cuidar e ela poderia perdê-los. Ela tinha dívidas e ameaça dos credores na sua porta. Mas, contudo, como eu já disse, ela não se desesperou. No versículo 1, como eu disse, ela clamou a Eliseu. E ele pergunta o que ela tem em casa. Ela não tinha mais nada na sua casa a não ser aquela botija de azeite. E olha como Deus é bom, maravilhoso. Ele usa aquilo que nós temos. Mesmo quando nós pensamos que o que temos é quase nada. Mas Deus usa esse quase nada e pode transformar a vida de qualquer um que esteja em situação difícil, Eliseu, ele a instrui a exercitar a sua fé, usando o que ela tinha em casa. No Novo Testamento, a gente vê Jesus fazendo da mesma forma, quando ele pergunta aos seus discípulos, o que eles tinham disponível para alimentar aquela grande multidão. E eles respondem que só um lanchinho de um menino com 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus usa exatamente o que eles tinham para alimentar aquela grande multidão. E ele realiza, o milagre da multiplicação. No versículo 3 desse mesmo texto de 2 Reis, ele diz: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Ela não hesitou, irmãs. Ela fez exatamente o que o profeta lhe falara para fazer. Ela poderia ter questionado a ordem do profeta. Ela poderia ter sentido vergonha pelo fato de não ter vasilhas em casa. Ela poderia pensar o que as pessoas pensariam ou diriam dela. Mas ela simplesmente obedecera, No versículo 4... eu quero destacar, que vocês observam o detalhe da ordem de Eliseu. Ele diz: entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Se ela ficasse lá fora ou se deixasse a porta aberta, as pessoas a veriam, colocando o azeite nas vasilhas e poderia tornar uma exibição pública. Ela poderia ser considerada uma milagreira, e chamar a atenção toda para ela e a glória seria tirada, não seria dada a Deus. Deus opera, irmãs, na maioria das vezes, no silêncio. O mesmo princípio, de Mateus 6,6 que diz: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Deus, irmãos, queria atender a necessidade dela. E muitas vezes, quando nós estamos no silêncio do nosso quarto, do nosso aposento, só nós e o nosso Senhor, quantas lágrimas que não podem correr de nossos olhos, não é verdade? Nós derramamos o nosso coração diante do Senhor, ninguém precisa ver isso. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele diz, e Ele promete que recompensará publicamente. Nos versículos 5 e 6, somente ela e seus filhos presenciam aquele milagre maravilhoso. Ela foi enchendo as vasilhas, uma a uma, e o azeite só parou quando a última vasilha estava completa, estava cheia. No versículo 7, aprendemos mais uma lição com essa viúva de grande fé. Ela não agiu por si mesma. Mais uma vez, ela busca a orientação do profeta de Deus. Com certeza, ela fez o que ele disse para ela fazer. Não foi nem necessário mencionar, pois a sua fé demonstrada em suas atitudes foi o suficiente para saber que ela ia vender, pagar as dívidas e cuidar dos seus filhos. Ele diz no final do versículo, vivei com o resto. Com esta frase, Eliseu dá a certeza de que ela teria o suficiente para o futuro.
Vamos destacar, irmãs, algumas atitudes dessa viúva de fé, dessa viúva que amava ao Senhor, né? A primeira atitude foi, ela foi até ao homem de Deus. Ela agiu mesmo com tantas aflições e dor. Muitas de nós, e eu me incluo, que a vontade que dá, dependendo do problema, dependendo da angústia, da circunstância em que nós estamos, é de colocar o travesseiro em cima da nossa cabeça e ficar lá, sem sair do lugar, né? Mas isso não resolve os problemas. E ela foi buscar ajuda, irmãs, da parte de Deus. Ela foi ao lugar certo e para a pessoa certa. Ela teve uma segunda atitude. Ela fez exatamente o que ele falou para ela fazer, sem hesitação ou questionamento. Ela simplesmente obedeceu. Obedeceu porque ela sabia que Eliseu era um homem de Deus. Ela sabia que podia confiar, que só Deus poderia dar solução aos seus problemas. Eu imagino a dor que ela estava, o coração partido pelo seu esposo que havia falecido. Mas ela tinha os filhos, ela tinha Deus no seu coração e ela recorreu a Deus e ela teve essa força para poder reagir. Agora eu faço uma pergunta, né? E se ela não tivesse obedecido? É bem provável, irmãs, que nós não estaríamos falando dela hoje. Porque provavelmente essa história não teria sido relatada na palavra de Deus. Eu fico imaginando, irmãs, quando ela devolve as vasilhas aos seus vizinhos, né? Ela pegou aquelas vasilhas vazias, ela vendeu todo o azeite e como ela pegou emprestado, acredito que ela tenha devolvido as vasilhas, né? Seus vizinhos devem ter notado em seu rosto, né, a fisionomia de alegria por poder agora ter sustento para sua família e para os seus filhos. Eu imagino que eles viram aqueles credores na sua porta, né, atormentando e ameaçando. Mas naquele momento, irmãs, eles podiam ver no rosto daquela mulher a confiança no Deus vivo e verdadeiro que nós podemos ter. Havia, né, confiança e esperança no seu semblante. Deus havia renovado as suas forças e ele a recompensou publicamente. E assim termina a história de uma viúva pobre com uma fé maravilhosa no seu Deus. A segunda história que eu quero compartilhar com as irmãs está em 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. Na mesma sequência aí de 2 Reis 4. A história da sunamita. Vamos ler do versículo 8 a 10. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia uma mulher rica. Nós vimos a história da viúva pobre e agora nós vamos ver uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Nós observamos, irmãs, que essa mulher tinha posses. A Bíblia menciona que ela era uma mulher importante. A Bíblia não fala, mas com certeza ela tinha um bom marido que também servia a Deus, pois recebia em sua casa o profeta quando ele passava por lá. Observamos também que ela tinha um coração na obra de Deus. Ela pede para o seu marido construir um quarto para o profeta. Engraçado, né? Ela tinha dinheiro e ela poderia ter pedido algo para si mesma. Talvez ela poderia ter pedido roupas, joias, sapatos, eu não sei o que, né? Outras servas para ajudá-la. Mas ela não foi egoísta. Ela se preocupava com o homem de Deus. Ela queria que ele fosse bem tratado na sua casa. Eu acredito, irmãs, que ela fazia o seu melhor na sua casa para receber
o servo de Deus. Tanto era o seu cuidado que nos versículos 12 a 16, Eliseu queria recompensá-la por toda generosidade e bondade. Seu servo Geazi fala para Eliseu que ela não tinha filhos. E é bem interessante a resposta da sunamita no final do versículo 13. Ela diz: eu habito no meio do meu povo. É como se ela não estivesse pedindo nada em troca por tudo que ela fazia pelo profeta, porque ela fazia de coração. Mas Eliseu, então diz que ela terá um filho. Sabemos que as mulheres que não tinham filhos, principalmente naquela época, elas eram muito desprezadas, como não sendo, abençoadas por Deus. Talvez em algum momento ela tenha chorado por isso. Ela tenha derramado seu coração diante de Deus pedindo um filho. Mas ela era contente com a sua vida, mesmo que Deus não lhe tivesse dado filhos. Mas ela era uma mulher rica, que tinha praticamente tudo, mas ela não tinha esse filho. Então o Senhor vem e lhe dá um menino. O menino cresce, porém certo dia fica doente e morre. Do versículo 18 a 20 diz, E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele tomou e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. Irmãs, o filho morreu aos pés da mãe, no colo da mãe, eu acredito, E ela, imagina a dor do coração dessa mãe, vendo seu filho morto, E ela, o que ela faz? Ela deita o seu filho na cama de Eliseu, fecha a porta, daquele quartinho que ela tinha arrumado com tanto carinho para o profeta, e ela diz ao seu marido que precisa ir até o homem de Deus. E quando o seu marido pergunta por que ela vai, só, ela responde: tudo vai bem. Final do versículo 23. Então é interessante, Isso, porque mesmo quando nós estamos passando por uma dor tão forte, eu acredito que eu tenho vivido essa dor, de ter perdido meu esposo, é uma dor imensa. Mas tudo vai bem quando Cristo está no barco com a gente, irmãs? Então eu posso dizer, que Deus está comigo, Então eu louvo a Deus por essa força que Ele tem me dado. Mas olha, vamos continuar na história dessa mulher. Ela corre até o homem de Deus e quando Eliseu a reconhece, de longe, envia Geazi até o seu encontro. E sua resposta é a mesma. E quando ele pergunta, ela diz: vai bem. Como tudo vai bem se o seu filho havia morrido? Essa resposta era simplesmente prova da sua fé e do seu amor por Deus. Ela confiava que Deus podia reverter toda aquela situação. Então, quando ela chega junto de Eliseu, ela cai a seus pés e agarra aos seus pés. O coração estava quebrado. Eu acredito que ela derramou muitas lágrimas naquele momento. O profeta, no versículo 27, percebe o quanto a sua alma estava triste. Eliseu dá uma ordem imediata para Geazi ir até o menino, e é para ele colocar o cajado sobre o rosto do menino. Vamos ler o versículo 30, pois ele é muito importante. Porém, disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Eliseu, irmãs, vai com ela até a sua casa. Ela não arredou de perto dele até que ele fosse com ela. E o fim é que ele vai, e do versículo 32 ao 36, o milagre acontece. Ele entra no quarto e fecha a porta. Mais uma vez, irmãs, Deus age a portas fechadas. E no versículo 36, ele vem e entrega o seu filho para ela.
Eu quero ressaltar muito, mais uma vez, sobre essa porta fechada. Mas quando nós estamos a portas fechadas com nosso Deus, nós podemos ver Ele realizando grandes milagres em nossa vida. E não é um milagre de talvez conseguir alguma coisa material, não é um milagre de talvez até na relação à saúde, mas é um milagre de simplesmente a gente sentir a doce presença do Senhor conosco. Isso é muito precioso, isso é muito maravilhoso, né? Muitas vezes nós chegamos na presença dele e nós não temos palavras, muitas vezes nós só temos lágrimas, né? Mas naquele momento Deus enxerga no nosso coração o nosso amor por Ele, a nossa dedicação, e Ele vem, e Ele nos consola, e Ele nos conforta, e Ele nos ajuda e nos dá força para prosseguir. No versículo 37, ela se prostra a seus pés em sinal de gratidão e inclina o rosto ao chão, né? Em demonstração e adoração ao nosso Deus. Acredito que naquele momento, como eu disse, né, ela chorava, mas nesse momento ela já chorava de alegria. O seu coração provavelmente se explodia em alegria. E em certeza ela dava glórias a Deus por ter feito aquele grande milagre. No capítulo 8 de 2 Reis, a Bíblia mais uma vez menciona a sunamita. O profeta Eliseu a aconselha a ir embora com seus familiares, pois teriam fome por 7 anos. Não é mencionado seu esposo. Muitos acreditam que ela tenha ficado viúva também. Porque, mais uma vez, né, ela obedece a Eliseu e não fala do seu marido, né? E ela toma a decisão, pelo que o texto mostra, sozinha. E ela deixa a sua casa e as suas propriedades. Mais uma prova da sua fé. Ela sabia, irmãs, que Deus iria cuidar dela. Ela confiava no Senhor. Quando ela retorna e vai diante do rei para pedir seus bens que haviam sido tomados, o servo Geazi está lá justamente contando ao rei sobre o milagre que Deus realizara, né? Através do profeta Eliseu na vida da sunamita. No momento certo ela chega. São daqueles encontros, irmãs, que só Deus marca. Nós vemos na vida dessa mulher uma vida de plena fé e confiança no Senhor. Eu quero destacar, irmãs, algumas características da sunamita que a gente pôde estudar aqui no texto. Uma das características, ela era submissa. Ela pede para seu marido para construir um quarto para o profeta. Uma outra característica é que ela era grata e generosa. Irmãs, ela era hospitaleira, né? Ela era rica, porém, ela era desprendida das coisas materiais. Ela amava a obra do Senhor. Ela cuidava do homem de Deus. Ela pensou nos mínimos detalhes para oferecer mais conforto a Deus. Ela decorou aquele quartinho, né? Irmãs, uma coisa maravilhosa que essa mulher tinha, a sunamita, era autocontrole. Mesmo no momento, né, de extrema dor, ela teve calma e demonstrou fé que Deus cuidaria de tudo. Ela era, irmãs, uma mulher de atitude. Ela não ficou parada diante do problema. Ela recorre ao homem de Deus. E estudando sobre o percurso que ela recorreu naquela época, foram em torno de 50 quilômetros até chegar a Eliseu. Outra característica dela, irmãs, é que ela era persistente. Ela aguardou até Eliseu ir com ela para ter com seu filho, né? Para ver o seu filho. Outra característica, irmãs, ela era obediente e temente a Deus. No capítulo 8, ela deixa tudo para trás e obedece ao profeta. Agora, concluindo, irmãs, nós vimos a história de 2 mulheres, a viúva pobre e a sunamita, que posteriormente também ficou viúva, uma mulher de posses. Mulheres que nem têm seus nomes mencionados na palavra de Deus. Deus age no silêncio, tanto para a viúva pobre,
quanto para a sunamita. Ambas irmãs amavam a Deus, elas tinham íntima comunhão com o Pai. E quando houve necessidade, elas choraram, sim, diante de Deus, né? E outra coisa que ambas eram, né? Elas eram sensíveis à voz de Deus, né? Elas obedeceram e confiaram no seu poder para dar solução aos seus problemas. Para uma, necessidade financeira, né? Acredito que também pelo consolo de Deus. E para outra, necessidade fisiológica e posteriormente a restituição dos seus bens. Que demonstração de amor e de fé nessas duas mulheres, né? Duas mulheres, né? Que se precisasse fosse, elas iam diante do Senhor e choravam, mas também se alegravam com tudo que Deus tinha feito para elas e com os milagres de Deus em suas vidas. Irmãs, foram duas mulheres de fé, de coragem e atitude. Que Deus abençoe as irmãs e que esses exemplos, que são tão conhecidos de nós, possam ser bênção para vocês, aos seus corações, e que Deus abençoe a cada uma. Muito obrigada. Queridas irmãs, eu gostaria de dar um breve testemunho, né, sobre a minha vida, sobre a minha salvação. E mais uma vez eu agradeço a oportunidade, né? Fiquei muito feliz quando o pastor Luiz entrou em contato comigo, né? Para que eu falasse um pouco com as irmãs sobre a nossa vida, né? E sobre tudo que Deus tem feito por nós nesses longos anos. Eu me converti, irmãs, em outubro de 97. Eu estava perdida nesse mundo vil, né? Eu perdi os meus pais, eu perdi a minha mãe com 11 anos. O meu pai, ele abandonou a nossa família, nós somos em 7 irmãos, eu sou a mais nova desses irmãos. E eu tinha apenas 4 anos quando isso aconteceu. Então eu cresci uma jovem bem revoltada, eu dei bastante trabalho para os meus irmãos. E aos 17 anos eu decidi que eu ia trabalhar fora, e que eu morava em São Joaquim da Barra e eu vim para Ribeirão Preto, arrumei serviço aqui. E demorou alguns anos para que eu aceitasse Cristo, né? Eu estava já com 25 anos, eu fiz uma visita a convite do meu irmão, o pastor José Mauro. Eu fiz uma visita à Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto, onde o pastor Jaime Rose era pastor, um grande servo de Deus que eu tenho como exemplo na minha vida. E eu fiz uma decisão naquele dia, né? Eu estava muito perdida, eu senti um vazio muito grande no meu coração. E no dia 25 de outubro de 97, eu aceitei Cristo como meu Salvador. O pastor Aguinaldo, ele era da igreja, mas eu não o conheci naquele dia. Passaram-se alguns dias, no feriado do dia 15 de novembro, eu fui convidada a ir no acampamento de jovens, que era feito todo ano naquela época, no acampamento Batista Ebenezer. E lá chegando, eu logo vi o meu esposo de longe, né? Meu esposo, né? E eu falei, nossa, né? Tem um moço bonito aqui, né? Mas eu vi de longe e não sei, já chamou a minha atenção. Naquele acampamento tinha muitos jovens, mas tudo assim, bem mais novos do que eu. E um pastor, né, ficou preocupado se eu ia ficar sozinha lá, ia ter um banquete que um moço chamava uma moça, e eu não sabia nada disso. E ele foi até o pastor Aguinaldo e falou, você não vai com uma nova convertida no banquete? E ele prontamente aceitou, né, esse desafio. E ele, mesmo sem me conhecer, ele conversou com o pastor e falou que me convidaria. E ele me convidou, né? E foi muito bom, porque ele já fazia o seminário naquela época e eu era nova convertida, tinha chegado há pouquinho tempo. E nós conversamos muitas coisas naquela noite sobre a obra de Deus. Ele me falou, eu acredito que ele tenha me dado um discipulado completo ali em 4 horas, né? Compacto. E daí então nós pegamos muita amizade.
Mas o pastor Aguinaldo, ele queria ver se eu ia ficar firme, né, com o Senhor. E nós ficamos de conversa, e muitas conversas, e muita amizade durante 10 meses. E então ele veio, né, e falou, olha, você quer namorar comigo, mas a gente estava falando sobre esse assunto, ele veio falando essas coisas para mim, né, se eu gostaria e se a gente gostaria se fosse possível orar sobre isso. E eu já estava gostando dele, né? E só que ele sempre muito sério, nunca tinha feito um elogio, ele era muito ponderado nas palavras. E muito tímido também, né? Quem via ele pregando nos últimos tempos não imagina o quanto o pastor Aguinaldo era tímido. E aí Deus, né, nos uniu. Foi uma coisa assim muito maravilhosa. Nós namoramos naquela época, eu já havia começado a fazer o Instituto Bíblico também. E nós namoramos apenas 6 meses e nos casamos. E nesse tempo, né, do nosso casamento, Deus o chamou para o ministério. Ele sabia que Deus tinha alguma coisa para ele, mas nós tentamos ajudar numa igreja, né, que o pastor já me indicou, mas aí não deu certo. Voltamos de novo para a igreja. E quando o pastor Bob Sizemore veio, numa férias, a gente estava de férias, ele estava de férias do serviço, e pregou várias mensagens, né, foi em 2002, sobre prisões, e ele aceitou o desafio. O pastor Jaime disse para ele, vai com eles, né, numa viagem missionária, vai até os presídios, né. Ele falou para ele, mas pastor, eu não tenho, nunca preguei numa prisão. Mas aí ele aceitou o desafio e foi, e Deus chamou ele na prisão em 2002, em junho de 2002, né? E a partir daí, né, ele chegou para mim em casa e falou, Dalete, olha, Deus me chamou para esse campo. E eu falei, amém, né? Deus vai cuidar, Deus vai abençoar. E daí então nós ingressamos, né, no Ministério Rocha Eterna. Deus nos agraciou, né, com 2 filhos. Nós temos o Timóteo. Timóteo nasceu em 2003. É um jovem hoje de 17 anos. E eu louvo a Deus pela vida do Timóteo. Ele quer servir a Deus. Isso alegra muito meu coração. Ele é bem dedicado, né, na obra de Deus. E também nos deu a Rebeca. A Rebeca é um bálsamo, é uma bênção de Deus na nossa vida. Hoje a Rebeca está com 13 anos. Na época, quando ela nasceu, foi outro desafio que Deus nos deu. Ela veio com a síndrome de Down e foi, para nós foi muito assustador no período que ela nasceu, na época que ela nasceu. A gente não sabia nada desse universo, né, da síndrome de Down, e a gente soube no dia do nascimento dela, que ela viria, né, que ela veio, né, com essa síndrome. E Deus também nos ajudou muito em relação a isso, porque nós procuramos saber sobre a síndrome, estudamos e tantas coisas foram acontecendo. E eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus me deu de poder ajudar outras mulheres que tiveram filhos em igrejas e que pediram e que entraram, né, em contato. E eu pude ser uma bênção na vida delas. Então a gente viu todo o propósito, né, que Deus tinha em nos dar a Rebeca com essa deficiência, né? A Rebeca hoje, ela é uma menina muito feliz, ela é uma menina muito alegre. Ela nos ensina todos os dias sobre o amor. Ela não tem maldade nela, sabe? Ela é muito sincera. E ela é assim, ela ama as coisas de Deus. Então a gente só tem que agradecer pela vida da Rebeca. Esse ano, né, hoje são 3 meses, né, que eu estou gravando bem hoje no dia 16, que Deus levou o meu esposo para com ele, né. É muito interessante porque nós estávamos assim num período muito bom da nossa vida, de muita força para servir a Deus, de muita alegria. E veio o Covid, né? E eu até falo que não foi o Covid que levou meu esposo, porque se Deus quisesse ele aqui, ele teria deixado ele aqui comigo, né, com os meus filhos. Mas Deus viu por bem recolhê-lo. A gente às vezes não entende os propósitos, os desígnios do Senhor,
Mas nós sabemos que Ele é perfeito. E se Ele fez assim, é porque é assim que tem que ser, né? Então, eu louvo a Deus pela vida do meu esposo, que serviu fiel até o fim, né? E um exemplo para mim, né, de homem de Deus. Eu até teve um pastor que fez uma homenagem a ele e o comparou a Enoque, né? Porque o pastor Aguinaldo, ele realmente andava com Deus. Ele era um homem de oração, de levantar às 5 horas da manhã e orava. Ele tinha uma lista enorme de oração, em que ele colocava tudo diante do Senhor. Ele tinha um temor no Senhor, um cuidado, um zelo muito grande pela obra do Senhor. Então eu só louvo a Deus pela vida dele. E eu quero falar para as irmãs que eu vou continuar no ministério. Eu quero completar a carreira. O Timóteo quer completar a carreira, assim como o pai completou. E nós queremos completar bem, nós queremos servir de todo o coração. Eu quero continuar nas prisões femininas, né? Eu fazer o trabalho junto com o missionário Maurício e a irmã Delfina na penitenciária feminina aqui de Ribeirão. Nós ainda não estamos liberados, acredito que em breve, com a vacinação, agora que tem diminuído bem os casos aqui na cidade, a gente vai ter permissão de entrar novamente. Outra coisa que eu estou fazendo, eu estou trabalhando, gravando audiolivros que o missionário Maurício tem enviado aos presídios. Também a missão tem projeto para que eu trabalhe nas escolas juntamente com outro missionário que faz esse trabalho. E Deus tem me dado tanto serviço, irmãs, que assim, realmente, Deus, quando ele vê o coração que a gente tem na obra do Senhor, a gente não fica parado, né? E eu tenho ajudado também um casal de missionários, que é o pastor Brian e a dona Rebeca. A dona Rebeca, ela é uma educadora e ela desenvolve material para a educação domiciliar. Então, tenho ajudado ela, não sei nada de inglês, mas ela traduz e eu ajudo ela com o português desse material, né? Ela também tem ajudado o nosso filho Timóteo. Deus tem aberto uma porta para ele estudar nos Estados Unidos a partir de janeiro do ano que vem, se assim Deus permitir e confirmar. Ele estará indo para uma faculdade cristã, onde o pastor Brian e todos os seus irmãos estudaram, né, os filhos do pastor Daniel Johnson. E Deus tem abrido essa porta para o Timóteo, né? Então peço que vocês orem por nós. Nós queremos, como dizia o nosso querido pastor Jaime, continuando. E nós queremos terminar a carreira, completar. Assim como Deus completou a carreira do nosso esposo, né, do meu esposo, assim como ele terminou a carreira, eu também quero terminar a minha e nosso filho também terminar a dele. E a Rebeca também, né, naquilo que Deus tem de propósito na vida dela. Deus tem usado muito a vida dela durante esses anos e eu só tenho que louvar a Deus pela família que Deus me deu, louvar a Deus pelo esposo maravilhoso que Ele me deu. E eu só tenho que agradecer. E agradeço muito a oportunidade de estar com as amadas irmãs nesse dia e que Deus abençoe a cada um. Amém. Que Deus abençoe grandemente a nossa irmã Dalete. De coração nós agradecemos, né, por ter aceitado o convite de estarmos conosco nesta noite. Agradecemos também ao nosso Deus pela oportunidade de completarmos mais um ano e que o Senhor continue abençoando grandemente a união feminina desta igreja. Agradecemos também ao nosso pastor pelo todo o apoio que tem nos dado. Agradecemos também, né, os meninos, tanto da música quanto na área da transmissão, que nos ajudaram para que este culto, né, fosse realizado. Agradecemos também a todas as irmãs, tanto a daqui da igreja como as outras irmãs de outras igrejas que nos acompanharam, né, durante este culto. Fica aqui a nossa gratidão. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês.
E para encerrarmos, né, este culto, convido a irmã Irenilde que esteja orando e logo após a União Feminina estará com a oportunidade. Boa noite, queridas irmãs. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, neste momento queremos te agradecer por toda a programação que foi realizada nesta noite. Te agradecemos pela vida da nossa querida irmã, que trouxe a tua palavra, ó Deus, que falou muito aos nossos corações, que possamos refletir e fazer o essencial, que é praticar, ó Deus, em tudo quanto aprendemos nesta noite. Continua abençoando grandemente as irmãs da União Feminina desta igreja e também todas as irmãs que acompanharam o culto nesta noite. Que a cada dia, ó Deus, possamos continuar amando ao Senhor e servindo fielmente com muita alegria. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada uma de nós. Essa é a minha oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E nesta noite ouviremos mais um especial pela União Feminina para finalizar assim a nossa programação.
Amém. Agradecemos mais uma vez a todas as irmãs e irmãos, né, que estiveram nos acompanhando esta noite. Fica aqui o nosso muito obrigado e até breve. Que Deus abençoe grandemente cada um de vocês.